Pedimos aos presentes que ocupem seus lugares e mantenham seus telefones celulares no modo desligado ou silencioso, pois dentro de alguns minutos daremos início à cerimônia. Estão vindo, estão vindo. Oi, tudo bom? Nem falou que parece que já tá Oi, Bem, você tirou foto na mesa? eu tirei foto lá em cima, tá? Com esse lá em cima. Você disse que ia chegar até Eu tô desde brasileiro com esse lá em cima.
Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Para o início da cerimônia, pede-se aos presentes que ocupem seus lugares e mantenham seus telefones no modo silencioso ou desligado. Dentro de alguns instantes, daremos início à abertura da solenidade. Autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à solenidade de posse da diretoria da Audicom, Associação Nacional dos Auditores, Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, eleita para o biênio 2010-2011. Senhoras e senhores, para a composição da mesa de honra, são convidadas as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerer Costa, eleito presidente da Audicom. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Ubiratã Aguiar. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado. Excelentíssimo senhor Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, César Viterbo Mato Santolin, eleito primeiro vice-presidente da Audicom. Excelentíssimo senhor ministro substituto do Tribunal de Contas da União, André Luiz de Carvalho, eleito vice-presidente financeiro da Audicom. Excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anselmo Roberto de Almeida Brito, eleito primeiro secretário da Audicom. Excelentíssimo senhor conselheiro substituto dos Tribunais de Excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, Fernando Antônio Costa Lima Uchoa Júnior, eleito segundo secretário da Audicom. Excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
Licurgo Joseph Mourão de Oliveira, eleito vice-presidente da região sudeste da Audicom. Excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, eleito vice-presidente da região sul da Audicom. Excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Luiz Henrique Lima, eleito vice-presidente da região centro-oeste da Audicom. Excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, Adalto Linhares da Silva, eleito vice-presidente da região norte da Audicom. Excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, Oyama Ribeiro de Araújo, eleito vice-presidente da região nordeste da Audicom. Registra-se a ausência nesta sessão solene do excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Estado de Mato Grosso, Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira, eleito segundo vice-presidente da Audicom, em razão de ter sido designado para representar o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em missão oficial nesta data. Também prestigiam esta cerimônia excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro Filho. Excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro. Excelentíssimo senhor ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Augusto Sherman Cavalcante. Excelentíssimo senhor ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Uéder de Oliveira. Excelentíssimo senhor ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Lincoln Magalhães da Rocha. Excelentíssima senhora procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Cristina Machado da Costa e Silva. Excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira. Excelentíssimo senhor subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Ubaldo Alves Caldas. Excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Edilberto Carlos Pontes Lima, representante do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Teodorico José de Menezes Neto. Excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Lúcio Alberto Lima Albuquerque, representante da ATRICOM, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Senhora Bruna Mara Couto, presidente da Auditar, União dos Auditores Federais de Controle Externo.
Senhor Nilton Rodrigues da Paixão Júnior, presidente do Sindileges. Para a abertura oficial desta solenidade, tem a palavra o presidente da mesa, Sua Excelência, o senhor ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerer Costa. Boa tarde a todos. Declaro aberta essa solenidade de posse da diretoria da Associação Nacional dos Auditores, ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas, e convido a todos para se posicionarem para a execução do hino nacional. Das margens plácidas de povo herói bravo retumbante, do sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrelas sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, barulho sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nos serves da justiça clama forte, verás que o vinho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Neste momento, passa-se a leitura do termo de posse, seguida de sua assinatura pelo presidente da Audicom, representando os demais membros da diretoria, sendo-lhes, então, declarada a posse em seus cargos. Para a leitura do termo de posse, tem a palavra o excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Itacir Tódero.
Termo de posse da diretoria da Audicom eleita para o biênio 2010-2011. A Assembleia Geral, órgão soberano da Associação Nacional dos Auditores, Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, nos termos dos artigos 10 e 13, inciso 1º do seu Estatuto, declara empossados os membros da diretoria da Audicom, eleitos para o mandato do biênio 2010-2011, os quais, representados neste ato solene pelo seu presidente eleito, e excelentíssimo senhor ministro substituto Marcos Benquerer da Costa, assumem o compromisso de manter, defender e cumprir o Estatuto da Audicom e assinam o presente termo de posse. Marcos Benquerer Costa, presidente da Audicom. Senhoras e senhores, para a saudação, a diretoria empossada da Audicom tem a palavra Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Ubiratã Aguiar. Meu caro presidente da Audicom, nosso ministro Marcos Benquerer Costa, em nome de quem eu quero abraçar toda a diretoria que com ele se empossa nessa tarde. Meus caros ministros Augusto Nardes, Raimundo Carreiro, meu dileto amigo procurador-geral Lucas Rocha Furtado, procuradores Cristina Machado, Júlio Marcelo, e esse que volta à casa paterna. Realmente, ele não saiu, permaneceu conosco, mas hoje vem nos dar esse abraço, mostrando como outro também, que vem aqui nos abraçar, o Lincoln Magalhães da Rocha, meus caros ministros Sherman, meu caro ministro Éder de Oliveira, André Luiz eu já citei entre os empossados, mas eu poderia ser entendido como discriminação se não o citasse, que compõe o nosso colegiado, né, Ubaldo? Esse é um momento de singular importância para o sistema de contas do país, que um dia, eu tenho certeza que não tardará mais, haverá de ocorrer. Até porque não posso entender que, com as nossas competências constitucionais, com as atribuições que são dadas pela lei ou por tantas leis ordinárias, possa haver diferenças e distâncias entre os que compõem os tribunais de contas dos estados ou tribunais de contas dos municípios com aqueles que exercem tal missão no Tribunal de Contas da União. Não vejo como a lei processual possa distinguir, e aqui eu falo diante de dois conselheiros, um do Amazonas e outro do Ceará. Eu falo diante daqueles companheiros que hoje tomavam posse, e nós falávamos sobre isso, sobre esse assunto, do Sindilégio, o presidente e seus diretores. Falo diante da presidente da Auditar e dos seus companheiros de diretoria. E que eu me repito aqui ao afirmar que nós temos que adotar uma série de procedimentos, ora para sanear o que precisa ser saneado, porque nós somos espelho, nós somos vitrine. Nos nossos votos e nos nossos acordos, nós fazemos determinações
nós fazemos recomendações. E só teremos autoridade para fazê-lo no momento em que possamos assim proceder, com a tranquilidade de que tudo ocorre da mesma forma em nossas casas. Muita coisa precisa ainda ser conquistada. Nós já conquistamos o que é mais importante. Estamos conquistando, pouco a pouco, o conhecimento da sociedade para a tarefa que realizamos. Mas para enfrentar, às vezes, as incompreensões, para enfrentar, às vezes, as malquerenças, nós precisamos estar muito imbuídos de certos princípios. A ética, a moral, tem que residir permanentemente nas nossas casas, nas nossas cortes de contas. E eu olho para aqueles que se iniciam, aqueles mais jovens, que ainda têm uma estrada muito longa pela frente, no labor diário, em cada casa dessa, de que essa tarefa não vai se resolver apenas com o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas fiscalizando as Cortes de Contas. Vai dar muito trabalho à Corregedoria se nós não fizermos alguns saneamentos necessários. Mas muito mais importante do que isso, vai ser realmente nós tomarmos conhecimento de que precisamos ter alguns ganhos. Os que gozam das prerrogativas constitucionais, que são chamados auditores, pode parecer, simbolicamente, que não haja diferença entre o chamar de auditor ou chamar de ministro substituto. E há. O dia a dia das nossas tarefas diárias tem mostrado até que no relacionamento com o judiciário vai se fazer necessário que essa terminologia seja ajustada para a realidade dos fatos, que são ministros e conselheiros que substituem os seus titulares, que participam do colegiado, que emitem votos, que se debruçam sobre uma lista que lhes é jurisdicionada, que estudam as matérias e as discutem no plenário e votam quando convocados. Todas as tarefas são importantes. Eu me lembro de uma historinha muito simples daquela zeladora que um dia, depois chegou atrasada, depois de ser avisada de que era importante a sua presença num dia aprazado, em que teria visita de um grande banqueiro e que a empresa dependia de um empréstimo que fosse concedido para ampliar os seus negócios, ela atrasou. E o presidente a despediu, o presidente da empresa, e ela prorrompe numa risada, e ele achou que ela havia enlouquecido com o choque da notícia da admissão, porque ele disse que ela estava admitida porque havia atrasado. E ela disse, não, estava feliz, porque pela primeira vez ela ia poder chegar em casa e dizer que era verdadeira a função que ela ocupava, que ela sempre havia mentido, que ela era zeladora. Mas como não havia cumprido a sua parte, talvez o que era mais importante para a empresa não viesse o empréstimo. Então, todos nós somos importantes, dos mais modestos, que ocupam os cargos mais modestos, até os mais elevados. Então, é importantíssimo o trabalho feito pela unidade técnica. Aqueles pareceres com tanto critério, com tanto zelo, vai a campo, examina, se pronuncia, põe sua assinatura, dá fé àquilo que faz. Como o trabalho do Ministério Público, que se debruça sobre as matérias, e traz o seu contributo, tudo isso vai formatando o processo, de forma que, quando ele chega ao gabinete dos que compõem o colegiado, facilita a nossa missão no exame e na divergência, às vezes, tão saudável, que muitas vezes pensa-se que vem com o parecer do Júlio Marcelo, vem com do auditor que examinou na unidade técnica, vem com o parecer da Cristina, um dia foi do Baldo, e de auditores técnicos, secretários nossos.
está tudo terminado. Não, num regime democrático como esse, as visões são distintas. E nós vamos discutir, mas o que serve de embasamento para a formação do voto que vamos levar é de suma importância. Então, não se formata esse processo se não houver essa contribuição de todos. Mas é preciso que realmente nossa atenção seja voltada para a importância do trabalho do que hoje ministros, substitutos, conselheiros, substitutos, eu chamo assim, porque eu acredito que não tarda mais a lei a tornar realidade o que o costume já nos mostra e nos acostumou a dizer. Da mesma forma como